Olá, queridos alunos, pessoal de casa. Estou aqui, professora Maíra, para dar seguimento às nossas aulinhas do quarto bimestre. Na aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho mais da saúde do sistema nervoso. Então, nós já começamos a ver isso nas aulas anteriores. Vamos dar continuidade com esse conteúdo do 6º ano do ensino fundamental e com um foco específico. Por quê? Na última aula, nós tivemos um foco anatômico. Nós estávamos vendo as doenças relacionadas à postura física, a acidentes, a coisas que pudessem machucar, danificar o nosso sistema nervoso sob o ponto de vista, né, da anatomia, ponto de vista físico. Agora nós vamos adentrar num outro universo aqui, ainda voltado para o sistema nervoso, mas vamos falar especificamente das funções e das coisas que a gente não necessariamente pode evitar de machucar, evitar de acontecer, que a gente vai aprender com calma. Para as habilidades de hoje, nós temos compreender a estrutura, sustentação e movimentação dos animais resultam da integração entre o sistema muscular, ósseo e nervoso e explicar como funciona, explicar como o funcionamento do sistema nervoso pode ser afetado por substâncias psicoativas e suas possíveis consequências, distúrbios, doenças e etc. E aí a gente adentra nesse novo universo. Para iniciar, eu vou lembrar vocês a respeito das nomenclaturas. Então, a gente tem sistema nervoso central, composto que está dentro da caixa craniana, nosso encéfalo, né, cérebro, cerebelo e demais estruturas, e a medula que passa por dentro da nossa coluna vertebral. Esse é o sistema nervoso central. A gente usa a sigla SNC para representá-lo normalmente. E o sistema nervoso periférico, a sigla SNP, a gente usa para quando a gente está falando dos nervos, das terminações nervosas, que permitem a gente perceber as sensações que estão muito relacionadas aos órgãos do sentido, mas também existem ao longo de todo o nosso corpo. Então, seriam os nervos, os gânglios nervosos que estão espalhados ali no nosso organismo. Então, SNP, Sistema Nervoso Periférico, SNC, Sistema Nervoso Central. Então, olha só, Sistema Nervoso Central, como as sensações chegam a ele? Como que as sensações percorrem o nosso organismo? Vamos voltar um pouquinho, lembrar das nossas aulas relacionadas à parte da toda a percepção, né? Os nossos órgãos de percepção do ambiente. A gente escuta, a gente enxerga, a gente fala, a gente percebe o tato, a gente tem várias formas aí de se comunicar e de interagir com o ambiente. E essas situações, elas dependem, lógico, do nosso sistema nervoso central e também do nosso sistema nervoso periférico, que vai pegar esse conjunto de informações e levar até o sistema nervoso central. Então, estou trazendo para vocês aqui uma imagem, sorvete. Quando a gente vai tomar um sorvete, tem todo um processo, pessoal. Primeiro que a gente vai escolher, provavelmente, o sabor do sorvete. Então, se você chegar numa sorveteria, primeiro você vai ter uma série de eventos de memória que você vai disparar no seu sistema nervoso central. Você vai se lembrar dos sabores do sorvete e de qual é o seu preferido. Olha só, você nem pensa a respeito disso, é uma coisa que vai acontecer naturalmente e aí você, aquele ali eu não gostei quando eu tomei, eu acho que eu vou tomar tal e tal. Ok, você vai selecionar ali e você já vai ficar com uma certa expectativa para provar aquele sorvete. Inclusive, você vai salivar. Seu sistema nervoso central já vai preparar o seu sistema digestório para receber aquele alimento. E, enquanto isso, você também está percebendo os odores de forma mais ativa. Se entrar na sorveteria que estiver com mau cheiro, por exemplo, você vai perceber muito imediatamente e vai perder o apetite, vai perder a vontade de tomar aquele sorvete. Olha só, seu sistema sensorial funcionando em conjunto com o seu sistema nervoso. E aí, nessa imagem aqui, a gente tem uma língua provando aquele sorvete. Essa língua tem papilas gustativas, são estruturas especializadas na percepção do sabor. E ela vai levar um feixe, né, de informação sensorial para o sistema nervoso central entender e dizer se é uma experiência agradável ou não aquele paladar ali que você está sentindo. Como é que essa informação sai lá da língua e vai lá no cérebro? Como que você encosta o dedinho numa superfície fria e essa sensação sai lá do dedinho do pé e vem parar lá no seu sistema nervoso central? O transporte, a gente pode pensar nele como um cabeamento, quase igual acontece com a energia elétrica, por exemplo, ele é transportado aqui, essa informação, via neurônios. Então, os neurônios, vamos lembrar lá, gente, das aulas anteriores, 3º bimestre, neurônio é a célula funcional lá do nosso sistema nervoso central.
E os neurônios, eles têm as ligações entre eles que vão passar essas informações um por um. Então, desde lá, suas papilas gustativas, onde a gente tem um neurônio percebendo, recebendo a informação sensorial, essa informação vai ser levada para outro neurônio, até que chegue no sistema nervoso central e essa informação seja realmente trabalhada ali para gerar aquela sensação ali de paladar. Então, olha só, existe um neurônio pré-sináptico e um neurônio pós-sináptico. O que é isso? A sinapse é a ligação entre os neurônios. Então, o neurônio vai receber a informação aqui e passar para o outro via terminal axônico. Então, nesse contexto aqui, é que a gente tem a ocorrência da sinapse, essa ligação entre eles. E aí, de um neurônio para outro, aquela informação sensorial vai passar. Só que eu quero contar para vocês que existem duas maneiras dessa informação sensorial ser gerada. A primeira delas é um simples feixe elétrico, uma corrente elétrica. Um exemplo bem prático para a gente pensar nisso é aquele martelinho que a gente usa para avaliar reflexos. Então, o médico vai lá e bate o martelinho num ponto específico do seu joelho, onde você tem um nervo passando aqui. Isso gera uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela vai fazer com que o movimento ocorra mesmo sem que você coordene esse movimento. Por quê? Porque você gerou uma mudança de polaridade. Você gerou uma frequência ali, uma corrente elétrica que vai percorrer aqui o restante da musculatura do seu corpo, em volta ali próximo ao joelho. E isso vai fazer uma contração imediata. É como se você gerasse uma informação falsa para os neurônios e os neurônios espalham essa informação falsa para a musculatura da sua perna. E aí você, sem querer, você levanta a perna, faz esse movimento aqui de agitação instantâneo. Isso avalia, né, esse tipo de teste para avaliar se as suas terminações nervosas ali, se seus nervos nessa região da perna, eles estão respondendo bem, eles estão funcionando de forma adequada. Então, é uma maneira da gente fazer testes, né? E existem outros testes como esse para gerar reflexos espontâneos, que são essa geração de corrente elétrica. Então, as correntes elétricas que percorrem, que são baixinhas, é claro, né? Muito pouquinhas, que percorrem os nossos neurônios, percorrem os nossos nervos, elas levam informação. Elas geram informação também. Um exemplo muito interessante da gente pensar nessas correntes elétricas é quando a pessoa faz fisioterapia e ela precisa, por exemplo, ela fraturou uma articulação e aí ela precisa gerar ali naquela articulação movimento, né? Ela vai forçar um pouco lá na fisioterapia e tudo, e ela vai ter uma parte da fisioterapia em que ela vai receber choquinhos ali. Então, existe um aparelho próprio que vai gerar descargas elétricas que fazem a contração muscular acontecer. É como essa informação falsa aqui, só que mais bem programada, mais direcionada para a recuperação, que aí a musculatura vai se mover e vai retomando, né, a capacidade dela ali durante esse processo de recuperação. Agora, existe uma outra coisa na fenda sináptica, lá na união entre dois neurônios, que faz a comunicação. E essa aqui é mais importante para a gente nesse momento, nesse conteúdo que estamos vendo e nos conteúdos que a gente vai ver até o finalzinho aqui do quarto bimestre. E nessas sinapses, a gente está vendo aqui que estão sendo liberadas várias bolinhas aqui. Essas bolinhas são uma representação de substâncias específicas que são liberadas entre um neurônio e outro. E essas substâncias, o nome dela o nome que a gente chama neurotransmissor. Há vários tipos de neurotransmissores diferentes que funcionam no nosso organismo, mas esses neurotransmissores, eles geram algum tipo de informação que vai passar de um neurônio para outro. E esse tipo de informação, ele pode ser de uma gama variada. Então, pode ser uma informação de excitação, de agitação, pode ser uma informação que vai gerar uma sonolência, pode ser uma informação que vai gerar satisfação. Por exemplo, o exemplo lá do sorvete, se eu estivesse tomando ali um sorvete de chocolate, eu ficaria bem satisfeita em seguida. Aquela paladar para mim é muito agradável. Aí eu estaria liberando neurotransmissores entre as minhas fendas aqui sinápticas, entre os neurônios. E esses neurotransmissores, eles é que vão fazer com que ocorra basicamente tudo no nosso sistema nervoso relacionado a emoções, a lembranças, as coisas que nós sentimos. As descargas elétricas, né, que eu falei com vocês lá do joelho, por exemplo, elas são importantes principalmente para essa resposta imediata da gente, para o reflexo, para a gente correr, para a gente fazer as coisas que a gente precisa
fazer sem pensar muito a respeito, mas as coisas que dependem de uma interpretação, que é o sistema nervoso de fato, o cérebro funcionando, compreendendo as coisas, vão estar muito relacionadas com os neurotransmissores. E os neurotransmissores estão muito relacionados com os sentimentos e as sensações que nós temos. Por isso nós temos que estudá-los, por isso que nós temos que compreendê-los bem. E aí, alguns deles aqui para vocês terem uma ideia. Então, olha, aqui tem a estrutura química deles, né? Se a gente fosse estudar a parte química, a gente veria isso aqui. Então, vocês vão estudar ainda, né? Vocês vão chegar lá por volta do segundo, terceiro ano, a gente estuda um pouquinho disso aqui. Mas o mais importante que eu quero mostrar para vocês são os nomes e as sensações às quais esses neurotransmissores estão relacionados. Então, olha só o primeiro aqui, adrenalina. Eu acho que aqui todo mundo já ouviu falar da adrenalina. A adrenalina é um neurotransmissor muito importante para as reações de luta, de fuga, mas a gente precisa dela no nosso dia a dia mesmo. Então, por exemplo, você tem que se levantar da cama e iniciar seu dia. Vai ter uma liberação de adrenalina lá nas sinapses, entre os seus neurônios, porque você precisa ativar o seu organismo, sair do estado de repouso, dormindo, e passar a um estágio que você vai estar ativo. Então, tem que ter alguma adrenalina sendo liberada. Lógico que você não vai levantar correndo, às vezes a gente faz isso, né? Mas lógico que a gente não vai levantar todo dia correndo, vai levantar desesperado, que seria uma sobrecarga de adrenalina. Mas ela é importante aqui nessas reações da gente. A noradrenalina, olha só, o nome é até parecido, né? É um outro neurotransmissor que está relacionado à concentração. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa sentar, fazer uma prova, a gente vai ter a liberação da noradrenalina entre os neurônios ali. Vai gerar essa necessidade, esse foco para a concentração. Então, você vai ficar menos atento a barulhos externos, menos atento a todas as percepções do seu sistema sensorial e focado numa coisa específica que está ali. Só para estudar que a gente usa concentração? Lógico que não. Às vezes você precisa se concentrar para prestar atenção numa ligação telefônica. Você dispersa completamente em relação ao restante que está à sua volta e começa a se focar naquela voz, naquele som que está chegando. A noradrenalina está funcionando ali no seu organismo para que você tenha esse tipo de concentração. A dopamina é um outro neurotransmissor que é relacionado ao prazer, né? A sensação de satisfação, que eu falei com vocês, né? Eu percebendo lá o sorvete de chocolate, sentirei um prazer em relação a isso. A serotonina está relacionada ao nosso humor, né? Mas principalmente ao nosso bom humor. O ácido amino-gababutírico, que a gente chama de GABA normalmente, vocês vão ver sempre as iniciais GABA, sempre GABA, por causa desse nome um pouquinho mais difícil de falar, ele é um calmante. Então, ele tem aquela sensação de calma que vem no nosso organismo. Quando que a gente tem essa sensação de calma? Por exemplo, você toma um banho depois de um dia muito cansativo, você deita na sua cama, você apaga as luzes, você não pega no celular para não tirar a sua atenção e você vai começar a pegar no sono, entrar naquele processo, né, de adormecer. O GABA vai estar sendo liberado ali entre as suas fendas sinápticas para te gerar essa sensação de calmaria ali. A acetilcolina está relacionada ao aprendizado, então é um neurotransmissor que vai favorecer a memorização ali por parte dos neurônios, das informações que estão chegando. Então, vai estar muito ativo enquanto você está na sala de aula, enquanto você está aqui me assistindo. A gente tem o glutamato, que está relacionado à memória, então a fixação, né, daquelas informações que estão chegando ao organismo, e as endorfinas, que estão relacionadas à sensação de euforia, de agitação. Muitas dessas substâncias aqui, gente, elas existem de forma sintética, né? São produzidas pela indústria e estão compondo os remédios que a gente ingere. Então, muitas medicações têm elas para favorecer alguma coisa, né, que possa estar faltando ali no nosso organismo. E também as drogas ilícitas utilizam muitas dessas substâncias aqui para gerar sensações que não são naturais ao nosso organismo. No caso dos remédios, a gente chama de drogas também, drogas lícitas. Afinal, é drogaria, né? Um lugar onde vende drogas, mas drogas permitidas, drogas que você faz o uso sob supervisão médica. E as ilícitas vão utilizar quantidades desses neurotransmissores sintéticos ou às vezes substâncias sintéticas que imitam eles, que não são seguras. E aí que vem o problema que a gente vai falar em aulas seguintes. E pessoal, se a gente for falar a respeito dos neurotransmissores, nós temos que entender que também há
doenças relacionadas com a produção deles, doenças que são o nosso próprio organismo mesmo que vivencia elas a partir da produção de excesso ou não produção ou pouca produção de neurotransmissores. Então, olha só, a esquizofrenia, que é uma doença bastante grave, uma doença que demanda tratamento psiquiátrico, muitas vezes até internação, as pessoas costumam ter sensações, né, ouvir vozes, às vezes tem muita dificuldade de socialização, ela está relacionada, olha cá, com a dopamina, aquele neurotransmissor relacionado ao prazer. Ele, em excesso, que ocorre a esquizofrenia, a grande quantidade dele sendo liberada entre os neurônios é prejudicial. Olha só que risco. Quando a gente ingere uma medicação sem o devido acompanhamento, quando a gente faz o uso de drogas também ilícitas, a gente pode estar associando ao nosso organismo, inserindo em nosso organismo, neurotransmissores aqui que vão causar, às vezes, doenças ou sensações, pelo menos sintomas de doenças psiquiátricas, porque a gente não tem o controle dessas substâncias, da quantidade que a gente está ingerindo ali, né, ou colocando no nosso corpo. A ansiedade já é a falta de quê? Da dopamina. O mesmo neurotransmissor que em excesso causa esquizofrenia, ele em falta, né, ele produzido em menor quantidade, liberado em menor quantidade entre as fendas sinápticas lá dos nossos neurônios, ele vai gerar a sensação de ansiedade, que é sofrer por antecedência, ficar com aquele processo todo de angústia que a gente, né, não fica bem. E o transtorno de ansiedade é basicamente isso, falta de dopamina, pouca quantidade dela. A felicidade, olha aqui, já é um excesso, como é que eu posso dizer? Você sentir aquela sensação de plenitude por causa de uma grande quantidade de serotonina liberada. Você tem um dia muito bacana, você está super feliz, serotonina está lá, sendo liberada aos montes entre os seus neurônios. Na depressão, a gente tem a falta, né, pouca produção, pouca liberação da dopamina e da serotonina. Olha que interessante, na felicidade, né, no momento muito feliz, você está com muita serotonina sendo liberada. Quando ela está em falta, e a dopamina também, você tem o quadro de depressão. Não necessariamente a pessoa vai ficar chorando, angustiada no canto. Muita gente vive com um sorriso no rosto, mas por dentro está vivenciando ali o processo de depressão, que é aquela profunda angústia, aquela desesperança que está relacionada à falta desses dois neurotransmissores super importantes aí. No amor, a gente tem 3 neurotransmissores, a dopamina, a serotonina e a ocitocina, que são liberados em grande quantidade. Na verdade, a ocitocina ali a gente já pensa nela como um hormônio, muito relacionado à amamentação, à gestação, e ela é também aquele hormônio que vai dar uma sensação de carinho. Você tem para uma pessoa. Então, no amor, a gente tem esses 3. E as reações de fuga, o medo, o pânico, estão relacionados com grandes liberações ali de noradrenalina e adrenalina. Então, pessoal, depois de mostrar tudo isso para vocês, eu tenho uma pergunta-chave. Nós podemos escolher como vamos sentir cada emoção? Eu posso escolher, eu estou num quadro depressivo, fui diagnosticado com depressão. Eu posso escolher sair desse quadro depressivo? Posso mesmo? Bom, vamos para pensar a respeito dessas emoções. As emoções, elas dependem de um conjunto de fatores que estão relacionados ao nosso sistema nervoso central. Então, lembra que eu falei que o sabor do sorvete está relacionado às memórias? A gente vai ter todo um processamento daquela informação, assim como a escolha do sabor do sorvete, esse processamento vai acontecer para todas as emoções. Então, a gente não pode escolher ter emoções, nós vamos vivenciá-las. Temos como evitar certas situações? Temos, vou falar já já. Mas os neurotransmissores liberados aqui na fenda sináptica que vão gerar essas sensações que são a base das nossas emoções. Então, é muito complicado a gente simplesmente dizer que certas situações são escolhas, certas situações podem ser remediadas, podem ser resolvidas sem o uso de uma medicação, sem um acompanhamento médico adequado. Então, olha só, uns dados para vocês terem uma ideia. Em 2019, quase 1 bilhão de pessoas, incluindo 14% dos adolescentes do mundo, vivenciaram um transtorno mental, algum tipo de transtorno. A depressão e a ansiedade aumentaram em mais de 25% apenas no primeiro ano da pandemia. Apenas em 2020, os quadros de depressão e ansiedade diagnosticados aumentaram em 25%. E cerca de 6% das pessoas da nossa população têm depressão e 10% têm diagnóstico de ansiedade. Então, são transtornos reais, que fazem parte do nosso convívio e são transtornos que estão relacionados a esses neurotransmissores e à saúde do nosso sistema nervoso. Tem como evitar? Tem. Algumas dicas. Primeiro,
Reconheça suas emoções, seus sentimentos, né, as suas vivências. Aprenda técnicas de relaxamento, de respiração, técnicas para melhorar o seu bem-estar momentâneo. Exercitar o cérebro e exercitar o corpo, gente. São remédios naturais. Fazem a produção de serotonina, de dopamina, de neurotransmissores que trazem sensação de bem-estar. Né? Procure fazer o que gosta, estar com quem você gosta. Essas são coisas importantes. Mas se por acaso você está vivenciando uma sensação profunda de perda, uma sensação profunda de agonia, né? Você está tendo dificuldades todos os dias para levantar da sua cama e viver os seus dias, ou se você conhece pessoas que estão demonstrando essa sensação de perda, essa desesperança, gente, isso pode ser um quadro de transtorno de ansiedade, pode ser um quadro de depressão, pode ser uma série de outras coisas, e a gente tem que quebrar esse tabu. Doença psiquiátrica não é escolha, depressão é doença psiquiátrica. Transtorno de ansiedade crônica é transtorno psiquiátrico. E isso não significa que você seja tão diferente de uma pessoa que tem uma pressão alta, uma pessoa que tem um desequilíbrio na glicose, por exemplo, né, alta glicemia, um diabético. Você é apenas uma pessoa que está vivenciando um momento que seu organismo está tendo falhas bioquímicas. Alguma coisa não está funcionando direito entre os seus neurônios ali. E aí você precisa de cuidados. Então, a mensagem que eu trago para vocês é essa, para a nossa aula de hoje. Cuidem-se, gente. Cuidem da saúde mental de vocês. Então, aprendemos como os neurônios se comunicam e aprendemos que falhas nessa comunicação podem gerar doenças aqui para a gente. Então, até a próxima aula, pessoal, e eu espero vocês para a gente dar continuidade e falar um pouquinho mais desse conteúdo super bacana. Um abraço a todos